O conceptualismo tornou-se um fenómeno com alcance internacional nos anos 60 e, embora se materialize em formas muito diversificadas, revela características que se tornam comuns a vários artistas, constituindo um movimento artístico com grande desenvolvimento. À representação do real são adicionadas ideias e camadas de acordo com o valor simbólico da cena. Na fotografia conceptual, o significado é a camada mais aparente e a ideia é trabalhada antes da foto ser capturada. Um processo criativo, moroso, rigoroso, tecnicamente e mentalmente exigente. Este movimento artístico abriu mão do formalismo e dos objetos para se concentrar em ideias e conceitos. Em Portugal encontramos no presente diversos autores, tais como Pedro Cabrita Reis, cuja obra persegue estes ideais. Porém, dada a proximidade do seu desaparecimento e a importância da sua obra na história da arte e, nomeadamente, da fotografia em Portugal, decidimos nos focar no trabalho e percurso da autora Helena Almeida. Cada aluno estudou o percurso e obra desta autora. Escolheu uma obra ou coleção fotográfica, desconstruindo-a e reconstituindo-a, conceptual e formalmente. O processo teve início no confinamento, onde realizaram textos, estudos compositivos e recriações com os meios tecnológicos que tinham ao seu dispor. Posteriormente, já na escola e em ensino presencial, procuraram aperfeiçoar e aprofundar as suas recriações, imprimindo-as fotograficamente em papel de aguarela, sensibilizado com gelatinoso de prata e, quando necessário, pintando-as. No final, realizou-se uma exposição fotográfica. Este será o trabalho que iremos apresentar, dando voz aos intervenientes que em seguida irão falar das imagens e ideias representadas. Um trabalho que preparamos convictamente para ser um momento de verdadeira aprendizagem e fruição visual artística. Helena Almeida foi, sem dúvida alguma, uma das artistas mais proeminentes no panorama do século XX e no início do século XXI. Hoje destaca-se num lugar intemporal de referência na arte portuguesa. A sua memória perdurará no legado artístico que nos deixou, onde o seu corpo era muitas vezes a sua obra ou fazia parte dela. Eu escolhi uma imagem do tema Pinturas Habitadas, pois abordou uma técnica onde se destaca a tinta azul sobre fotografia a preto e branco. Na imagem vemos Helena a ser refletida num espelho e parece que se está a pintar a si própria, mas a tinta azul acaba por pintar a parte de trás da imagem. Desta forma, por toda a sua obra artística e humanidade, a morte de Helena Almeida é uma enorme perda para todos, mesmo para aqueles que não a conhecem. Eu achei bastante interessante, de um certo ponto de vista, o facto de que a mão de um homem, neste caso a mão do Francisco, o colega de turma que fez o modelo, está a tapar a cara da Helena Almeida. Neste caso, a Joana, a colega de turma que fez o modelo também. Para mim, representa tapar a alma, impedir a mulher de ver, impedir a mulher de caminhar para a frente. Na minha teoria, está relacionado com um relacionamento abusivo da parte do homem. É uma imagem que transmite sensação de controle e submissão emocional para que, com a mão que está a tapar a cara de Helena Almeida. É uma imagem que tem um clima triste em si. Dentro de mim, eu vejo nesta imagem chocante e também uma imagem que nos chama muita atenção. Parece uma pessoa com a cabeça aberta no chão e a fita a parecer fazer de som. Eu nesta fotografia meti a modelo no canto da sala. Meti também baixado com a cabeça no chão com a fita e fiz a foto. No Photoshop meti a imagem preto e branco e retirei tudo que estava atrás. Sobre a recriação desta obra da Helena Almeida, é uma imagem que fala muito sobre ela própria. Alguém que gosta de pintar, uma mulher tranquila cuja obra vem do seu pensamento de si, que em cada imagem afirma ter encontrado o seu caminho. Seduzir de Helena Almeida. Imagem a preto e branco. Uma mulher descalça, usando saia e roupas pretas. Um pé vermelho. A cor vermelha remete para desejos sexuais, paixão, amor, demónios. Seduzir. Será que quer remeter que as mulheres eram demónios de sedução? Não, elas não eram demónios.
mas para os homens eram considerados objetos para satisfazer seus desejos. E por esse motivo não aparece a cabeça. As mulheres não tinham direito a dar a sua própria opinião. A tela branca. Na minha imagem recriada de Helena Almeida, podemos ver que Helena Almeida tem como objetivo dar a passar a mensagem de que as pessoas deviam mostrar interesse em questionar o que está atrás daquela tela. Logo, Helena Almeida seleciona uma tela branca para transmitir a pureza que transmite a sua obra de arte, assumindo-se a ela como a própria tela, a obra de arte. A obra que eu escolhi recriar da Helena Almeida não tem título, logo pode ser referida como sem título. Houve várias razões por eu ter escolhido esta obra e uma delas foi a minha interpretação desta mesma. Apesar desta obra parecer bastante simples, creio que transmite uma mensagem subentendida, /subjetiva. Na minha opinião, as duas fotografias representam a cooperação entre duas pessoas, que geralmente é algo que não é notório hoje em dia. Assim, ao observar esta obra, vemos duas pessoas presas uma à outra. Com isto, podemos tirar a conclusão de que, apesar de qualquer tipo de pressão ou aprisionamento que possa vir a ser sentido, um casal, seja romântico, amigos ou colegas, para conseguirem dar um passo em frente, necessitam de cooperar um com o outro e se ajudar, ou seja, seguir os seus objetivos e respeitar a opinião do outro. Na minha opinião, a recriação tem uma mensagem muito impactante. Porque o que está escrito na boca da modelo mostra-nos que ela queria ser ouvida e que tinha algo para dizer. Acho que foi uma chapada na indústria e mostrou que as mulheres são muito mais que modelos e que podem ser criadoras excelentes. foi interessante refazer, pois podemos entender o significado da obra e como foi criada. Podemos também ver que na boca tinha escrito houve, porque antigamente as mulheres não tinham liberdade. A imagem aparenta uma mão a segurar a terra e a outra a segurar uma caneta. Por baixo das mãos encontra-se uma folha branca a fazer-se fundo. É uma obra bastante simples, fazendo com que a minha interpretação seja um pouco superficial, mas eu associei a terra como algo natural e a caneta como algo superficial. Esta comparação cria, assim, um contraste de realidade, tendo a folha como uma barreira silenciada entre essas tais diferenças. Eu escolhi esta foto para recriar por causa das emoções que senti quando olhei para ela e por considerar que a foto pode causar um impacto semelhante a qualquer pessoa que a veja. A obra transmite sentimentos de vulnerabilidade e desespero, que parece um pedido de ajuda, e a tinta na cara parece ser uma censura, um obstáculo que a impede de comunicar. É uma obra com uma mensagem forte que me inspirou. Nas obras de Helena Almeida, ela representava o invisível, ou seja, os sentimentos, como por exemplo a dor, o grito, o sofrimento. As obras eram representadas por uma figura feminina, porque antigamente as mulheres não tinham voz muito ativa, a existência de mulheres na arte era pouquíssima. Eu escolhi esta imagem porque me identifiquei com ela. O nome da minha imagem chama-se Desenho e ela representa um sentimento de desabafo. Logo, na imagem tem um braço com a mão pintada de preto e está segurando uma caneta. Eu costumo escrever muito nos meus tempos livres, como uma forma de descarregar os meus sentimentos. A fotografia demonstra Helena Almeida sentada numa cadeira vestida completamente de preto, tapando até a sua cabeça com uma espécie de um saco. Eu acho de importante relevância o facto dela estar tapada com uma cor tão impactante, neste caso o preto, criando assim contraste com o fundo branco da parede, fazendo com que a obra fosse esteticamente agradável, comparando-se, por exemplo, à obra no museu. Esta tal comparação é importante, já que vai de encontro com a minha interpretação da obra de Helena Almeida. Acredito que a autora realmente tentou, de certa forma, imitar a essência do museu, para assim criticar a forma como a arte foi e ainda é vista. Ela acredita que é preciso haver uma mudança nessa tal visão imposta sobre a arte, que temos de deixar de focar tanto no passado e inovar a nossa mentalidade relativamente a este assunto. Ao usar sacos pretos em si mesma, Helena está a categorizar-se a si própria como uma obra de arte ultrapassada, algo que é lixo ou antigo, que sim, teve o seu devido impacto, mas que não pode ficar sempre preso aqui. Precisa de haver renovação.
Ela acredita que o impacto da arte é importante e que tudo deixado até agora não deve ser desvalorizado, mas quer transmitir que há muita falta de reconhecimento em arte atual e que as pessoas só valorizam algo quando, por exemplo, o seu autor já faleceu e não quando tais obras deviam ter tido o seu impacto. Nesta série de fotos, Houve-me, a Helena Almeida pretende retratar a mulher como afirmação do papel fundamental da sua obra e, em geral, também retratar que a mulher deve ser mais ouvida, em vez de ser tratada pelo homem. E foi isso que eu também procurei na minha representação de Helena Almeida. Mas o significado mais importante da minha recriação foi com a minha avó. Uma senhora de muita idade sente falta de atenção dos seus netos e necessidade de falar com pessoas que tenham mais carinho por ela. Foi esse o motivo de ter escolhido esta foto de Helena Almeida, pois para mim transmite um bocado daquilo que eu disse sobre a minha avó. Nesta imagem parece que Helena Almeida está a abrir uma porta para outro mundo, um mundo de pensamentos e artes. Por isso a cor azul, porque para além de ser a cor favorita dela, ela achava que a cor azul remetia para isso. Eu escolhi esta imagem pois chamou muita atenção, não só a própria foto, mas também o significado que dei a ela. Da obra de Helena Almeida que escolhi recriar, ou seja, a obra de Drawing, está em preto e branco, tendo o antebraço da Helena vindo da direita para a esquerda, obliquamente, vestindo uma camisola preta que acaba no começo deste mesmo. Na mesma direção do braço da autora, há uma linha negra de tinta, penso eu, que dá continuidade até às extremidades da imagem. Da fotografia consegui retirar 3 interpretações. Da primeira pensei logo que, já que o pai dela, o Leopoldo de Almeida, era um escultor, a tal linha preta que sai do braço dela na fotografia seria uma representação de uma espécie de veia artística, ou assim dizendo que a arte está no sangue. A minha outra ideia retirada, que acabou por surgir enquanto analisava a obra, foi precisamente a ideia de que a linha preta na fotografia seria a arte e as experiências da vida que a autora acabou por absorver com o passar do tempo. Porém, a mão e o resto do corpo, que não se encontra atingido, é pouca. Daí concluo que Helena Almeida está quase completa. Por fim, a última interpretação que consegui retirar foi o contrário da ideia anterior. Desta vez, a autora estava a recolher em vez da autora estar a recolher os conhecimentos da vida e experiências desta, para ficar completa, a autora já se encontrava completa e esteve este tempo todo a transmitir as suas vivências e a expor os seus pensamentos e opiniões através da arte. É importante a referência entre os contrastes da imagem, neste caso o preto e o branco, tal como se observa em várias outras obras de Helena Almeida, já que dá, digamos, de carácter à obra. Em termos de interpretação, é um pouco difícil assumir o verdadeiro significado da imagem, mas eu pessoalmente vi a sequência de fotografias como algo bastante simples, mas que pode ser assumido como a divergência entre os dois espaços, onde as mãos de Helena Almeida caminham lentamente para um lado mais escuro. Na obra de Helena Almeida, nomeada de Desenho Inabitado, é possível observar a sua mão a criar uma linha contínua numa folha branca. Escolhi esta obra pela sua simplicidade, já que essa mesma falta de detalhe abre caminho para várias interpretações diferentes e diferentes pontos de vista. Eu acredito que o objetivo da autora era realmente capturar a essência da simplicidade, mostrando algo bastante básico como uma linha partindo daí para uma nova interpretação. Vejo a linha como se fosse o percurso da nossa vida, algo contínuo, simples e sem qualquer extravagância, como referido anteriormente. Acredito que não há muitos significados escondidos por trás dessa tal obra e que a sua simplicidade é o que a faz especial.